Bom, todo mundo já teve o debate de quais serviços de streaming paga, deixa de pagar, quais são os essenciais e quais são o luxo. Mas se tem um que ninguém deixa de usar, esse com certeza é o YouTube. Lançada há 20 anos, a plataforma tem formato único, permite conteúdo de curta e longa duração feito tanto por usuários quanto por produtoras profissionais, um serviço de assinatura e um serviço de compra de filmes e séries. E para além disso, um domínio absoluto do consumo nas Smart TVs. É o app disparado mais usado nelas. Agora, quando a gente está gravando esse episódio, em 2025, o YouTube se tornou o distribuidor de conteúdo mais visto nos Estados Unidos, considerando todos os provedores de TV a cabo e plataformas de streaming. É um marco na transição de um app que permitia distribuição e monetização de criadores de conteúdo de todos os tamanhos a uma plataforma que disputa direitos de transmissão ao vivo de grandes eventos esportivos no mundo e que reina hoje nos videocasts. O fato é que o YouTube tem um modelo de negócios difícil de ser batido. O Brasil é o terceiro maior mercado do YouTube no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. São mais de 144 milhões de usuários por aqui, uma experiência que está no dia a dia de praticamente todo mundo que eu conheço. Se, como o próprio Google fez questão de dizer esse ano, o YouTube é a nova TV, então é urgente debatermos o que isso de fato significa para toda a indústria e para o futuro da criação de conteúdo, do independente ao grande produtor. Será que gastar cada vez mais tempo com conteúdo original no YouTube é inevitável? E como vai ser essa experiência? Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. Agora, antes de apresentar qualquer convidado, se você está assistindo a gente, ouvindo a gente, curtindo, deixa o seu like aí no YouTube, deixa suas 5 estrelinhas no Spotify, não esquece de seguir a gente, porque aí toda semana, às quartas-feiras, você é impactado com um novo episódio. E para debater com a gente hoje, temos ele, que é criador de conteúdo e um dos apresentadores do canal Entre Migas e do podcast No Meio Disso Tudo. Seja muito bem-vindo, Fábio Gomes. Muito obrigado por me receber, gente. Muito prazer estar aqui. A gente é que fica feliz. Bom, nosso segundo convidado, ele já está tendo carteirinha do programa, tá? É a primeira vez que um convidado retorna e para falar desse tema não tinha como não ter ele. E ele é jornalista especialista em indústria do entretenimento e colunista do UOL sobre esse tema. Muito bem-vindo, Renan Martins Frade. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Eu vendo o sucesso de vocês, né? O crescimento do podcast. Fico muito feliz. Obrigado. Você acreditou desde o dia zero. Pois é. Gente, a gente vai falar muita coisa sobre o YouTube hoje, mas eu queria começar perguntando assim... Quando vocês vão no YouTube para assistir um conteúdo que não é de segunda tela? Tem conteúdos que vocês falam assim, caramba, eu quero assistir tal coisa e só tem no YouTube, então eu vou lá? Cara, atualmente tem muita transmissão de futebol, né? Então hoje a gente está vendo um momento em que o YouTube está tomando um espaço muito grande em relação a transmissões esportivas. Então hoje, você pega como exemplo a Casa TV mesmo, você tem eventos esportivos que você só encontra lá, seja futebol, hoje estava passando o campeonato de tênis de mesa, que tá crescendo cada vez mais, isso está muito legal, e ele acabou meio que virando uma divulgação importante de outros esportes também. Então isso, vira e mexe, eu entro no YouTube para ver um evento esportivo. Exatamente. Tem skate, tem esportes olímpicos, tem muita coisa bacana, tem muitos canais crescendo no YouTube com esse tipo de conteúdo, mas também tem outras coisas. Eu vejo muitos estúdios que se profissionalizaram com conteúdos que não são necessariamente aquilo que a gente vê na mídia tradicional, que são aqueles criadores de conteúdo do passado, que evoluíram ali, começaram de repente fazendo no quarto de casa, e hoje tem estúdios muito grandes, a gente vê muitos gringos, né, norte-americanos nesse sentido, e que eles produzem conteúdos muito legais de indústria de entretenimento, tecnologia, enfim. Tem vários nichos com conteúdo que você vê ali que é extremamente profissional e bacana, com pesquisa e tudo mais. O que me impressiona muito no YouTube é que ele começou com, talvez o primeiro grande boom do YouTube tenha sido com música, né? Sim. Ele era uma plataforma de vídeo curto no momento em que o videoclipe, que era o vídeo curto, né, o curta-metragem mais bem sucedido, ele precisava de uma plataforma nova para explodir. Então ele vai disso para construir uma jornada em que ele começa a incorporar criadores de conteúdo, ajuda a criar toda uma indústria de criadores de conteúdo, passa por tudo isso para se tornar depois uma plataforma que, vamos falar a verdade, quase que acidentalmente estava por ter um monopólio no lugar certo, na hora certa, para os videocasts. Aqui estamos nós, né? Nessa frente. E quando ele entende que ele pode muito mais, né? E estamos falando de uma plataforma muito poderosa, ele entra forte na questão dos direitos esportivos, né? E das transmissões ao vivo. No Brasil, a Casa TV, ela não é nem... Quando ela transmite, não é nem o próprio YouTube que paga, tem um fundo de investidores ali por trás, mas parece
muito claro que é uma lógica que cada vez veio para ficar. Veio para ficar. Tanto que agora você vê a Globo já se adaptando a essa nova realidade. Ela tá montando uma equipe pro GE TV lá, que vai ser o canal dela, para concorrer com a Cazé TV. Então, você já entende que isso aqui, bom, beleza, essa porta abriu, ela não vai fechar mais. Então, vai ter cada vez mais canais, cada vez mais players passando esportes e entretenimentos diferentes no YouTube, onde eles não teriam tanto espaço na televisão. Mas no YouTube, você não tem limitação de tempo, você não tem limitação de nada. Você simplesmente pode lançar o seu conteúdo e vamos embora. Agora, se atrasar, tá tudo bem, vai poder continuar aqui. Não tem Jornal Nacional depois. Exato, não vou precisar cortar no meio, Sim. então vamos embora. Quando você pega a lógica da velha mídia, pra você poder fazer esse tipo de transmissão, não era só, né? É caríssimo comprar um direito esportivo, um direito de transmissão. Mas não era só isso, você tinha que ter, por exemplo, uma concessão de transmissão de um canal de televisão em São Paulo, no Rio de Janeiro, fazer uma rede, ter afiliadas, pra ter esse nível de divulgação. Ou mesmo TV paga, que nunca teve o âmbito, né, o escopo da TV aberta, mesmo na TV paga, você negociar com as operadoras era muito complicado. Há 15 anos, 10 anos atrás, você tinha que chegar numa Claro, numa NET, numa Vivo, e era uma negociação ferrenha para ter um canalzinho ali. Grupos como a Fox, né, com Fox Sports, tiveram uma briga com a Claro na época para conseguir colocar o seu canal ali. Então era muito difícil. Hoje você tem essa plataforma que tem um alcance talvez não tão grande quanto a TV aberta no Brasil, que ainda é um monstro, mas está ali em segundo lugar em alcance, todo mundo praticamente tem acesso ao YouTube, você precisa de ter um celularzinho ali e tal, com uma conexão, um 4G mais ou menos, já tá funcionando, já tá entrando, e você tem acesso a isso. E para um grupo como a Live Mode, que tá por trás da Cazé TV, é uma preocupação a menos. O que ela foi atrás? Ela foi atrás de uma figura muito importante, que é o Casemiro, que é o Cazé, ancorou uma estratégia de ir atrás desses direitos na imagem dele e estruturou em volta disso ali um canal de televisão que, poxa, e é como o Fábio comentou, assim, não precisa ter a programação linear que a gente está acostumado. É um outro tipo de programação que você pode ter, inclusive, várias lives ao mesmo tempo. E você escolhe se eu quero ver futebol brasileiro, se eu quero ver futebol europeu, se eu quero ver torneio de skate, e por aí vai. Toda aquela lógica que você tinha, tipo, de ter vários canais, ESPN 1, 2, 3, você não precisa ter isso daí. Exatamente. Tá tudo concentrado dentro do mesmo lugar. Uma das coisas que até o próprio CEO do Google falou, né, no início desse ano, é que um dos 4 pontos que ele destacou sobre o YouTube é que o YouTube é a nova TV. Vocês concordam com isso, nessa medida? Olha, em parte. Ela é a nova TV no sentido de, principalmente com a TV conectada, você vai ali, muitas das TVs têm um botãozinho, você aperta, você entra no YouTube, tá ali e você encontra qualquer tipo de coisa. Então, por um lado, ela tem talvez uma facilidade de acesso que a velha TV tenha, mas ela não tem outras coisas. Então, uma das coisas interessantes da velha TV, digamos assim, era a curadoria. Então, você chegava ali, pro bem e pro mal, você tinha um diretor de programação que definia o que ia acontecer ali e o que as pessoas iam assistir. Então, todo mundo, quando você pega 20, 30 anos atrás, estava todo mundo assistindo a mesma novela na Globo, por exemplo. Contra a programação era o SBT ir lá e botar a Praça é Nossa, por exemplo. Então, você só tinha poucas opções, mas tinha uma curadoria. Hoje, quando você entra no YouTube, essa lógica horizontal linear não existe mais. Então, a audiência é muito mais pulverizada. Isso favorece, obviamente, você trazer coisas diferentes, nichos diferentes, estilos de programação diferentes, que são interessantes, mas também acabam gerando a geração de outras bolhas. Então, tem um universo de coisas que a gente não tem a mínima ideia e que estão acontecendo. E, às vezes, essas coisas podem gerar, por exemplo, fenômenos de consumo, fenômenos políticos. Então tem todo um espectro diferente, um universo diferente que não existia na televisão. Então, talvez comparar com a televisão tradicional seja reduzir isso, e quando você reduz, você tem uma visão míope do que está acontecendo ali no YouTube. Exatamente, eu acho que esse fenômeno de bolhas que a gente está vivendo dentro do YouTube vai ser muito curioso eu tô muito curioso para ver como vai ser daqui a alguns anos, porque a gente tem um imaginário coletivo
hoje com a nostalgia, putz, TV Globinho, não sei o quê, passava tal coisa. Daqui a alguns anos, vai ter uma pessoa que viu esse canal, outra pessoa que viu aquele canal, e o imaginário coletivo vai se misturar. Então, eu tô muito curioso para ver como vai funcionar a nostalgia no futuro. Ao mesmo tempo que eu entendo que, tipo, o YouTube tem um poder de alcance muito grande, eu tenho uma experiência na Loading, que foi um canal de TV que durou 6 meses, que depois agora virou X-Sports. Na Loading, eu fiz um programa uma vez que um rapaz mandou no Twitter uma foto de uma TV de tubo. E aí eu falei, pô, uma TV de tubo, fazia muito tempo que eu não vi uma TV de tubo. Vai, quem tá aí no Twitter, manda uma foto da sua TV de tubo. Foi parar no Trending Topics. De tanta foto de TV de tubo que tem. E aquilo ali meio que abriu minha cabeça do alcance da TV aberta até os dias de hoje. Por mais que o YouTube e a internet esteja cada vez maior, esteja ocupando cada vez mais espaços, no Brasil, o Brasil de verdade, o Brasil profundo, a TV aberta ainda tem um papel fundamental e é um papel muito grande. Ela ainda ocupa muitos espaços e aí é difícil você comparar com a internet, no final das contas. Querendo ou não, o YouTube ele esbarra numa questão de infraestrutura, de acesso, de poder financeiro monetário para poder ter uma assinatura de internet celular que comporte YouTube. Nem todas as operadoras, por exemplo, têm YouTube limitado. Às vezes as pessoas têm um celular pré-pago, chega no limite ali do valor que tem e tal. Tem toda uma dinâmica que a televisão ainda é só ligar, não precisa às vezes de uma antena, um rabicho ali de cabo e tal, o cara já consegue assistir e consumir aquele conteúdo. Obviamente o YouTube tem menos barreiras, por exemplo, que uma Netflix, que um Prime Video, que um Disney Plus. Ainda assim elas existem. É claro que com o tempo elas vão diminuir, é um crescimento, querendo ou não, as pessoas estão tendo acesso muitas vezes pela primeira vez na internet pelo celular. Muitas vezes o único streaming que ela vai consumir é o YouTube, então é uma coisa que a gente tem que ter no radar. Mas existe realmente o Brasil profundo. Tem inúmeras realidades e são pessoas que estão começando a consumir essas plataformas aí, não só YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii, por aí vai. E a gente cada vez mais vê um conteúdo repercutindo com elas que não é o conteúdo que na nossa bolha urbana de São Paulo, Rio de Janeiro consome. Então tem tudo isso impactando no que vai ser sucesso no YouTube. Me chama a atenção isso que vocês falaram, isso que o Fábio falou especificamente, porque eu aqui em São Paulo, onde eu moro, num bairro de classe média alta, na casa embaixo na frente assim do meu apartamento, tem um cara que tá sempre no computador, jogando, vendo YouTube, mas a TV é de tubo. Então, tem um pouco desse mix aí, né? Mas assim, mesmo assim, a penetração de Smart TV no Brasil ela é muito grande. E o YouTube, esse ano, pela primeira vez, se tornou o provedor de conteúdo número 1, né? Nos Estados Unidos, nesse caso, passando Disney, passando Comcast, passando todo mundo lá, né? Nos Estados Unidos, tem até uma questão interessante aí que a gente fala, além do poder de compra, talvez, eu não tenho dados aqui, mas imagino que seja maior que o nosso na média, também tem uma questão geográfica. A TV aberta, ela nunca foi tão forte, porque é um país mais pulverizado em centros urbanos, ainda que sejam localizados, mas mais pulverizados que o Brasil, que é muito ligado no sul-sudeste. Também tem uma questão mais de topografia, que o sinal da televisão não ia tão longe do sinal aberto. Então, a TV a cabo foi muito mais adotada historicamente do que aqui no Brasil. Ela foi muito maior. Então, talvez para esse tipo de público migrar para uma iniciativa digital seja mais fácil, seja mais próxima do que aqui no Brasil, que a gente tem diversos fatores socioculturais ali influenciando, e o poder da televisão, do Grupo Globo e tudo mais, que a gente sabe que tem uma relevância importante aí. Então, tem isso, mas a televisão conectada, ela é um ponto de virada. Lá aconteceu antes, aqui está acontecendo agora. A gente tem uma coisa cultural aí, que as Copas do Mundo são pontos de virada para compra de televisão. Normalmente as pessoas, talvez mude um pouquinho agora por N fatores, mas historicamente as pessoas compram televisões novas com Copas do Mundo. Então eu imagino que 2022 e 2018 foram muito importantes para isso, principalmente 2022, porque a TV conectada já era um padrão, e o YouTube está ali. Então isso tudo tem a ver com a evolução do consumo, mas talvez seja um pouquinho mais complicado comparar com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que eu sinto que o YouTube tem muita força, eu pego como exemplo meus pais. Meus pais, eles jogam qualquer coisa no YouTube, e o YouTube tem um SEO muito bom para achar conteúdos que essa pessoa quer assistir.
Então, de todos os serviços de streaming, a gente, na casa deles tem todos, eles podem ver o que eles quiserem na Disney, na Netflix, onde quer que seja. Só que no YouTube, às vezes eles jogam alguma coisinha que eles querem assistir lá, alguma besteirinha, e acha muito rápido agora um conteúdo explicando, um conteúdo mostrando, às vezes o próprio conteúdo. E aí esse fator de facilidade fez com que meu pai ficasse, por exemplo, cada vez mais conectado com o YouTube. Hoje ele é o streaming que ele mais assiste, é o YouTube. Ele abre o YouTube, ele gosta muito de UFC, então ele vai lá para ver melhores momentos de luta, para ver análise de luta. Ele vai lá primeiro, aí depois ele vai nos outros lugares. Inclusive tem quem faz uma estratégia casada nesse sentido. Então, tem alguns criadores que saíram do YouTube, por exemplo, pegando uma anedota prática do meu dia a dia. Minha madrasta, ela gosta muito de viagens e em alguns canais de televisão que ela tem acesso ali na TV paga, alguns criadores de conteúdo migraram para alguns canais ou locais ou de TV por assinatura. Então, ela viu aquele conteúdo, ela gostou zapeando, ela percebeu que aquelas pessoas estavam no YouTube, foi pro YouTube, começou a seguir, e aí o algoritmo começou a entregar realmente para ela outros canais de viagem, ela foi conhecendo. Então, essa ponte também é muito importante. Com certeza. Eu tava pensando muito numa coisa que eu li, e eu adoro dar o crédito, mas eu não lembro agora exatamente onde foi que eu li, associando o YouTube à tirania da comodidade. Né? O quanto, no final das contas, principalmente até para quem é mais velho, um lugar que você vai e você sabe onde você encontra, que, por exemplo, meu pai seria a TV a cabo, que ele zapeando ali, ele vai encontrar qualquer coisa que ele buscasse, né? O YouTube, ele se aproxima cada vez mais disso, né? Que é aquele espaço em que o UFC eu encontro, viagem eu encontro, né? E você tem todo esse universo aí. Vocês entendem que o YouTube tem realmente uma posição muito, muito favorável a ele, justamente por ele ser essa biblioteca infinita de vídeos e conteúdos nesse sentido? Eu acho que o algoritmo dele te entende muito bem, ele começa a te ler muito rápido. Eu acho que o algoritmo do TikTok e do YouTube são fora de série. Eles conseguem te ler de uma maneira que você começa a receber conteúdos que você nem sabia que você queria assistir. E de repente você tá lá fixado, pegando eu de exemplo, eu tava no TikTok uma vez e eu vi um vídeo de análise de fóssil de dinossauro. De repente começou a vir um, outro, falei, caramba, e eu vendo todos, aí você começa, putz, o algoritmo identificou isso por algum motivo e já me pescou e já fui pescando em todos os outros. E o YouTube também tem muito isso, então você começa vendo alguma coisa, ele identifica que você você pode gostar disso também, aí ele vai te lendo, entendendo, vai criando as conexões, quando você menos viu, você tá ali fixado em coisas que você nem imaginava que você gostava. Isso tem um lado bom e o lado ruim. Vamos começar pelo lado bom, assim. É muito interessante porque isso ajuda criadores de conteúdo incríveis a trazerem aquilo ali. É uma plataforma ótima, ela foi construída naquela lógica de nós vamos construir e eles vão vir, eles virão, e eles foram, os criadores de conteúdo foram. Obviamente foi uma evolução, né? Foi melhorando a monetização, foi melhorando o algoritmo, foi melhorando a entrega disso. Os criadores foram crescendo ali. Quem apostou logo no começo e entendeu essa lógica cresceu muito e hoje é muito grande. Então tudo isso é interessante e para quem está do outro lado, para quem está assistindo, ele começa a interagir ali, a plataforma entende, até porque para o Google, que é o dono do YouTube, o importante é o watch time. Ele não quer dar tempo para você pensar em ir para uma outra plataforma ou ir para qualquer outro tipo de entretenimento, não só vídeo. Então ele quer ali, não vou dizer vício, mas ele quer ali te envolver, consumir mais e mais e mais a partir daquilo que você gosta. Então essa entrega tem que ser muito boa, esse algoritmo tem que ser muito bom. A grande questão é que quando o algoritmo é muito bom, começam a surgir problemas. Então, tem conteúdos que começam a explorar, não vou dizer que são as falhas desse conteúdo, mas começam a explorar os meandros ali e entender o que as pessoas engajam mais, o que cria ansiedade, o que cria emergência, aquele senso de emergência, e as pessoas vão interagir. Então, tem hoje pessoas que são profissionais em entender essas
talvez falhas ou meandros do algoritmo para construir canais que, de repente, recorrem a um sensacionalismo quando a gente fala de jornalismo, que recorrem a clickbaits, que recorrem a comentários, a coisas a partir de gerados de outros para reciclar aquele conteúdo, para gerar o watch time, porque o que elas ganham é com monetização. A partir do momento que elas fazem aquela entrega funciona e ela é monetizada, elas ganham dinheiro a partir daquilo. Então tem essa lógica, tem quem venda curso para ensinar a fazer isso, a ganhar esse tipo de dinheiro de uma forma que não é muito leal, que não é muito legal ali dentro. Então isso acaba gerando, talvez, uma criação de uma bolha, de bolhas negativas, de bolhas que são construídas a partir da ansiedade das pessoas com problemas que podem ser reais, mas que são pintados com cores muito mais fortes ali dentro e cria-se tudo isso. É muito eficiente, né, nessa frente, mas eu acho até que o do TikTok é um capítulo à parte, pelo tamanho da eficiência que ele tem, né? Eu viro e mexe e falo, como 11h30 da noite tô eu comprando um pinguim de tirar pelo da roupa. E ele conseguiu entender que eu precisava, eu tenho um bicho que eu preciso tirar pelo da roupa, entende? Acho de um patamar, assim, muito, muito fora da curva. Mas quando eu volto pro algoritmo, eu penso muito assim, e voltando pra história da tirania da comodidade, eu penso muito onde está o espaço para a gente se deparar com o inusitado, com o surpreendente e com uma escolha que não era fácil, né? Que era como você escolher o que você ia assistir na TV ou que você ia numa locadora escolher o que você precisava alugar. É a lógica do algoritmo versus a lógica do curador de conteúdo. Quando a gente fala da programação linear antigamente, tinha alguém ali fazendo uma curadoria para fazer essa programação. Sim. Quando a gente pensa no cinema, por exemplo, eu recentemente fiz uma pauta para minha coluna do UOL justamente sobre plataformas de streaming que fogem do óbvio. E eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas muito importantes para o cinema brasileiro, entre elas o Jean Thomas Bernardini, que é o cara ali por trás do Reserva Cultural, cinema aqui de rua aqui de São Paulo, da Imovision, que é uma distribuidora de arte, e eles têm um streaming ali que é o Reserva Imovision. E ele estava comentando justamente disso, que ele tem uma plataforma de vídeo que talvez única no mundo, que toda a curadoria de mais de 500 filmes é feita por uma pessoa só. Ele, que tem décadas de histórico da sétima arte brasileira, que tem um conhecimento sem igual e que vai, de repente, me trazer essa surpresa, me trazer conteúdos que eu não espero, trazer provocações. Porque, sim, a comodidade tem o outro lado. Eu não saio da minha zona de conforto. E eu começo a achar que minha visão de mundo, de repente, é a certa. E para além disso, como é que você sabe que aquela experiência é de fato imperdível? Eu vou comparar. Sim. A gente tá gravando aqui, eu posso falar assim, uma experiência de esporte, que nem eu como vascaíno tive ontem vendo 6x0 no Santos. Eu sou santista, não vamos falar desse Desculpa. Eu tava lá. Quem estiver transmitindo isso, meus pêsames. Mas quem tava transmitindo isso, não importa pra mim, a minha experiência ela foi em quem teve aquilo lá. O que é muito diferente, assim, pra pegar um outro paralelo, que é eu entrar no cinema pra assistir um filme como Weapons, que eu esqueci o nome em português. Hora do Mal. Hora do Mal. E ter uma experiência de cinema ali que é, tipo, inacreditável, voltar pra casa, colocar no YouTube e nada ali vai me trazer aquela experiência. Então, parece cinema que comunhão, né? Cinema é uma igreja ali, tá todo mundo mas entende que não é, junto. que é um conteúdo que não é, para além de ser caro, ele é um conteúdo que ele demanda que vocês invista nele, e que o conteúdo do YouTube, ele não necessariamente demanda que eu invista nele, a não ser que ele seja um conteúdo ao vivo, ou alguma coisa que seja muito diferente dessa lógica. O cinema, pra mim, ele tem um negócio muito especial, que ele é uma experiência individual coletiva. Você pode ir sozinho, mas se a sala toda estiver na mesma vibe do filme, você vai ter uma experiência singular que você não vai ter na sua casa. No YouTube, em casa, vendo um filme, qualquer coisa. Eu vou pegar um exemplo de quando eu vi o Virgem de 40 Anos no cinema. Que eu rachei o bico, eu chorava falei, é o filme mais engraçado que eu vi na minha vida, porque todas as piadas, a plateia tava rindo junto. Só que aí eu fui ver em casa depois, eu falei, não, é engraçado, mas não é tudo isso. Então a experiência do cinema, essa coisa de você ir para um lugar e receber a energia em volta, não tem como você comparar. Por isso que eu sou
tão apaixonado e fico com tanta raiva de pessoas que pegam um celular no cinema e essas coisas, assim. É um absurdo. Tem uma anedota muito boa nessa linha, que eu esqueci de quem era um de um executivo da Sony, de algum lugar assim, que era justamente isso. O cinema é pra criar experiência. Uma experiência única que vai te marcar pro resto da vida. Depois, por exemplo, naquela época, na mídia física, para comprar o filme em DVD, VHS, o que seja, era tentar capturar aquela experiência para revivê-la quantas vezes fosse possível na sua casa. Então, sei lá, você foi ver o Batman de 89 no cinema, você compra o DVD. Toda vez que você reassiste aquele filme, você vai lembrar daquela sua experiência criança indo ao cinema vendo aquele filme. Então, se perde quando a gente tem essa primeira experiência em casa, não sempre, mas muitas vezes, isso vai se perder. É o grande problema da Netflix, que não consegue fazer, de repente, uma franquia que tem um peso dessas de cinema, né? E aí eu acho que tem, quando a gente vai para as outras plataformas de streaming, né? Netflix, Prime Video, existe um investimento em conteúdo no sentido de criar uma experiência ali pro espectador, né, nessa frente. O YouTube tentou fazer isso uma época, com aquele YouTube Red, que inclusive Cobra Kai veio de lá, né? Começou ali no YouTube Red. Só que não teve nenhuma série que realmente conseguiu conectar com o público. Cobra Kai é excelente, mas ela só foi explodir quando ela chegou na Netflix. E isso é um negócio muito louco, porque às vezes as pessoas vão pro YouTube para ver outros tipos de conteúdo, não necessariamente a série. E aí a série do Cobra Kai, que eles até uma época liberaram toda a primeira temporada, eles realmente tentaram fazer embalar, porque era muito boa. Só que nunca foi, só foi mesmo quando foi pra Netflix. Tem uma questão aí que talvez o público que esteja no YouTube não esteja buscando conteúdos mais longos. É uma teoria, apesar de que tem algumas distribuidoras que estão lançando filmes no YouTube com certo sucesso. Nos Estados Unidos, se você assina, você tem direito a um catálogo de filmes, né, e séries antigos lá também. Tem a questão das pessoas não quererem pagar por conteúdo no YouTube, e YouTube Red era baseado em assinaturas, então também tem esse lado que talvez tenha influenciado, ainda que depois tenham liberado conteúdo e não tenha apego ali e tal. Mas também tem o fenômeno da curadoria da Netflix. A Netflix, eu brinco que na Netflix você tem a liberdade de todo mundo assistir o que quiser, mas na verdade todo mundo tá assistindo a mesma coisa. Tem fenômenos culturais, tá? Aquilo que tá na home, na página inicial destacado, é o que vai bombar. E muitas vezes aquele destaque, ele é humano, ele é curadoria, apesar de eles não assumirem. Então, todo mundo agora está assistindo a segunda temporada de Wandinha, por exemplo. Tem um fenômeno curioso, inclusive recente. Gladiador 2 entrou na Netflix. Só tá o Gladiador 2. E eu não vi se entrou no top 10. Entrou, eu vi ontem, por acaso. Entrou. O Gladiador 1 está no Paramount Plus e não na Netflix. Gladiador 1 era ontem top 2 do Paramount Plus. Por quê? Do nada? Não, o filme já estava ali há algum tempo, mas as pessoas estão encontrando o filme na Netflix, querem assistir o primeiro de repente para relembrar ou para entender, e só vão encontrar no Paramount Plus, que ainda é muito menor, mas esse fluxo é o suficiente para colocar o filme em segundo lugar. Essa divulgação, essa curadoria que a Netflix faz, ela inclusive já afastou cineastas. Eu esqueci o nome da diretora agora, ela dirigiu um filme pequeno, ela foi na época do Irlandês e do Dois Papas, que mais ou menos ali por ali. E aí eu lembro que ela deu uma entrevista falando, um filme, ela é uma diretora que ela é meio chinesa, meio americana, e ela fez um filme que era sobre uma menina que voltava pra casa, encontrava a avó. Não é a Celine Song, não, né? Acho que não é a Celine Song. Celine Song fez Vidas Passadas. Não, acho que não. Eu lembro que ela fez o filme e ela falou, putz, a Netflix me ofereceu bastante dinheiro, me chamaram de louca por recusar, mas eu falei, olha, o meu filme não é o Scorsese, eu não sou o Scorsese, ele não vai ganhar destaque, ele vai ser mais um filme jogado na Netflix, e aí ele pode dar certo, como por exemplo o Bebê Rena deu, e foi um fenômeno que aconteceu, simplesmente aconteceu, ou pode simplesmente ele ser lançado lá e ninguém se importar, porque ele não vai ter a divulgação que um irlandês vai ter.
Isso. E aí eu fico pensando muito em quem lidera a conversa, né? Quem puxa a conversa no final das contas. Qual é a influência maior? Se no YouTube você tá reverberando o que a Netflix tá colocando no ar, e você não necessariamente vai ter na Netflix qualquer menção ao que o YouTube tá fazendo, simplesmente porque ele tá ali, é uma paisagem, né? Dentro desse É que o YouTube ele é desse contexto. refém do que os criadores de conteúdo fazem. Sim. Então, se a Netflix cria um fenômeno cultural, tipo Wandinha, as pessoas vão produzir conteúdo sobre isso no YouTube. E isso vai gerar watch time para eles. É um pouco diferente da Netflix, que tem dinheiro ali para bancar o conteúdo, para entender o algoritmo, por exemplo, e comprar um filme de um assunto correlacionado, produzir um original e por aí vai. YouTube, ele vai ter que lidar com o que as pessoas estão produzindo ali. E muitas vezes são fenômenos culturais. Um fenômeno cultural pode surgir no YouTube? Claro que sim. Pela dimensão que ele tem, pelo alcance que tem. Mas, de novo, depende de um criador de conteúdo ali dentro criar esse fenômeno cultural. Então, o Google, ele não consegue muito bancar esse ciclo. E é algo que só é possível por causa do monopólio, no final das contas, né? Porque se você tem todo mundo produzindo conteúdo para sua plataforma, é claro que vão ter os outliers, é claro que vão ter os hits que vão surgir dali. E aí eles identificam muito rápido, eles ajudam, né? Seja dando mais visibilidade aos vídeos, promoção e tudo mais. E daqui a pouco você tem criadores de conteúdo que estão abrindo estúdios e com, sei lá, $100 milhões, que nem tem muitos casos nos Estados Unidos, e reinvestindo em conteúdo que, por sua vez, vai ser muitas vezes, né, distribuído por outras plataformas de streaming também. Inclusive, a gente tem agora um fenômeno interessante acontecendo nos Estados Unidos, que são streamings independentes. O Dropout, que era o antigo College Humor, ele fez muito sucesso no YouTube por muito tempo, e aí em 2019 eles decidiram abrir um streaming independente deles. O Try Guys, que são uns caras que eram do BuzzFeed, e aí eles abriram o canal deles, também começaram um streaming independente. Então as pessoas estão começando no YouTube, explodindo lá dentro, e começando a produzir o próprio conteúdo num lugar deles, onde o lucro todo vai para eles. Isso é muito interessante. E aí, pegando desse recorte, eu penso muito na questão de quais são as regras oficiais e não oficiais para você estourar no YouTube como criador de conteúdo, e o quanto isso, na verdade, permite que haja uma diversidade imensa versus permitir que essa diversidade ela siga regras que, de certa forma, amarram um pouco ali, né? Tem algumas estratégias que elas são interessantes. Não sei se elas são premeditadas, mas, por exemplo, quando você pega o Felca, que é o criador de conteúdo do momento, por méritos, né? Isso. Você vê que ele surgiu de um lugar, de repente, do react, da comédia e tal. Ele faz, sei lá, o vídeo de maior alcance dele, de maior views que ele tinha antes, era ele testando a base da Virgínia. Então, era um lugar ali do humor, da brincadeira, um pouco do ridículo. Ele construiu a base dele, construiu a imagem dele, ele começou a diversificar, ele começou a fazer entrevistas, ele começou a trazer outros temas. Ele ficou um ano apurando ali um trabalho jornalístico mesmo e lançou esse vídeo. Então, querendo ou não, é uma estratégia de como encontrar, de repente, se apropriando do algoritmo, se apropriando do que as pessoas querem ver, construir uma base, começar a direcionar o que você quer contar ali, e aí no final desse caminho, ok, é isso que eu faço, é isso que eu quero seguir. O próprio Cazé, ele começou com react, ele começou com brincadeira, ele começou com live na Twitch e tal, e aí foi direcionando, e ele era um cara que veio do jornalismo esportivo, ele tinha trabalhado no esporte interativo, na TNT Sports. Então ele percebeu em algum momento que ele tinha um carisma, deixa eu jogar um pouco o jogo do algoritmo, trabalhar o meu carisma ali, e a partir de certo momento eu vou trazer realmente pro caminho que eu quero levar. É meio... Isso daí eu acho que é o momento mais importante para um YouTube quando ele atinge um tamanho muito grande. Eu vou continuar fazendo só a mesma coisa, ou eu vou começar a diversificar e expandir para outros lugares, que é um momento de escolha muito difícil. O Felipe Neto mesmo abandonou aquele personagem dele de óculos escuros lá, que ele fazia, não faz sentido, porque ele falou, isso aqui bateu num teto, eu preciso de outras coisas. Tentou investir em outras coisas e tal, e agora ele também é um outro fenômeno. Mas até hoje ele continua muito relevante.
Mas esse é um momento muito difícil para YouTubers quando eles chegam nesse tamanho muito grande. O que você vai querer ser? O próprio Lucas, irmão do Felipe, quando você pega, ele também começou ali num lugar meio jackass, ali no meio do ridículo, exploração e tal, que funcionava naquele momento do YouTube, que conquistou uma audiência para ele. De um momento ele percebeu que o público dele era infantil, que mais as crianças interagiam com ele, que ele tinha uma responsabilidade por isso, e ele começou a pivotar o conteúdo dele, trazer educadores, trazer gente com experiência com esse público para auxiliar nessa mudança dos vídeos, do formato, e ele pivotou o conteúdo dele e se deu muito bem nesse novo ramo. E aí pensando, né, a gente tá falando do ponto de vista de criador, mas do ponto de vista do próprio Google, do YouTube, eles talvez sejam a plataforma com a maior quantidade de dados que é possível para se entender o que uma audiência quer, né? Não me espanta que hoje, quando a gente está gravando, tenham surgido os primeiros boatos de que o YouTube quer entrar pesado na transmissão do Oscar a partir de 2028, se eu não me engano. E isso, para mim, é um sinal muito claro de, eu entendi que aqui, no Oscar, tem um momento de conversa global em que eu posso, de fato, vender muita publicidade. Vamos combinar, o Google é muito competente em vender publicidade. Talvez a empresa mais competente do mundo em fazer isso, né? E quando você pega, quais conteúdos hoje estão funcionando no YouTube? São lives, e lives longuíssimas. Quais são os conteúdos que são um problema na TV tradicional? Ao vivo muito longo. O Oscar hoje, ele tá com 3 horas e meia, 4 horas de duração. Ele, enquanto produto de televisão tradicional, ele ficou cansativo. E boa parte da conversa sobre ele realmente está nas redes sociais, tá em outros lugares. Muita gente se consolidou no YouTube fazendo segunda tela de premiação como o Oscar, né? O Omelete, por exemplo, faz isso. Tem esse lugar que é interessante, que é importante. E o Google percebe, poxa, esse conteúdo tá caindo aqui em relevância e audiência na TV tradicional. Mas para mim, tem um sem número de criadores que é o melhor dia no ano para eles. Por que eu não vou ter a premiação tradicional? Como é que eu posso trabalhar isso? E aí você consegue, de repente, trazer uma publicidade diferente, trazer um formato diferente, sem se preocupar com programação tradicional, como a gente estava falando, com a linearidade disso, e alcançar um público muito maior. Vai ser, imagino que seja onde o Oscar faz sentido hoje em dia. A questão é pensar se a conta fecha, se o público que vai assistir ao Oscar funciona, vai estar no YouTube. De repente, sim, até porque um dos desafios do Oscar é rejuvenescer esse público, né? É trazer um pessoal mais jovem que se importe com aquela audiência que está ali, com aquela apresentação que está ali, com os filmes que estão ali. Então, talvez você consiga fazer esse casamento, sim. Legal. E aí, olhando dentro desse universo do YouTube, assim, me chama a atenção que, para além deles saberem exatamente o que talvez as pessoas queiram consumir ali, ele faz parte da jornada, ele tem conteúdo de todas as durações possíveis e formatos possíveis para entrar em momentos diferentes da jornada de todo mundo, né? Então eu mesmo muitas vezes terminei de assistir um episódio de série à noite e falo, queria só ver mais uma coisa antes de dormir, tem um vídeo de 20 minutos no YouTube, é para lá que eu vou, né? O YouTube, ele expande a conversa também, ele além de ser uma segunda tela para eventos como o Oscar, ele vira muitas vezes, né, o criador de conteúdo vira aquela conversa que você queria ter com um amigo na hora que você terminou de ver alguma coisa. E às vezes você não tem com quem falar, as pessoas não viram ao seu redor, você encontra um canal onde você vai lá nos comentários, deixa um comentário, o pessoal vai conversar junto com você e você vai assistir uma explicação de algo que você não entendeu tão bem ou que você só queria ter certeza. Muitas vezes acontece isso, de a pessoa falar assim, putz, eu entendi. Mas ela precisa da validação de alguém explicando, e essa pessoa explicando vai deixar com ela, não, beleza, era isso mesmo, isso é legal. Então o YouTube ele tem esse lugar de expansão da conversa. Então aquele negócio que a gente tá falando da Netflix, né, um ir puxando o outro, é meio que isso mesmo. Tipo, a Netflix tem um fenômeno que nem Wandinha, e isso faz com que tenha vários vídeos no YouTube, e os vários vídeos no YouTube explicam a série. Às vezes você vendo um negócio num vídeo, você vai querer rever a série, e aí uma coisa vai puxando a outra. O YouTube traz autenticidade. Os criadores, eles estão ali, muitas vezes eles estão produzindo o seu próprio quarto, como a gente estava falando, e mesmo quem se profissionaliza, cria um estúdio,
os mais bem-sucedidos acabam mantendo essa proximidade com o espectador. Isso cria uma autenticidade que a gente não vê na TV tradicional, nem na Netflix, no Prime Video, nem nada. Então, tudo isso ajuda e isso cria essa conexão. Sobre durações diferentes, também tem essa lógica e essa mágica. Como eu não estou preso nos formatos tradicionais, se meu vídeo de 5 minutos já resolveu aquela questão, lindo. Se eu preciso de 20 minutos para contar aquilo, perfeito também. E o algoritmo também ele começa a entender quais durações que você interage mais e começa a te entregar também dentro desse escopo, o que é muito interessante também. Ainda que hoje eles puxem cada vez mais a longa duração, Sim. né? Já que é um fator de diferenciação na luta por atenção com o TikTok, com o Instagram, né? Com outras plataformas. No final das contas, é uma luta pela atenção e se você tem um monopólio de formato, né? Essa luta fica interessante. Quem eu fico muito curioso de como vai se posicionar cada vez mais nessa briga é justamente a Netflix. É claro que a gente olha para o Prime Video, a gente vê um poder de fogo imenso, né? E tudo mais, mas a tendência é que você tenha cada vez mais um lugar de onde você não queira sair. Pega um exemplo de pessoas mais velhas que eu conheço que vão no camelô, compra aquela caixinha que você aperta lá, você tem programação ao vivo de TV, o filme que tá no cinema, o filme que saiu no streaming, a série que tá todo mundo falando, tá tudo ali curado de uma forma muito clara, né? Pra todo mundo, e aí todo mundo fala, não, aqui é o que eu quero, né? Pessoas que eu conheço que já falaram, aqui que eu quero, porque aqui eu dou play e assisto o que eu quiser a qualquer momento, né? Mas movimentos recentes da Netflix com videocasts, né, que se percebeu que as conversas estão acontecendo em videocasts, será que a Netflix vai fazer transmissões ao vivo ou não, né? Então, eu tenho várias dúvidas de como a Netflix vai entrar nessa briga, ou se vai ser um acordo de cavalheiros de, vamos estabelecer um duopólio aqui, que a gente vai, eu fico mais aqui, eu fico mais aqui. Eu acho que o capitalismo faz, o capitalismo vai fazer, que é esse dinheiro não tá vindo pro meu bolso. Por quê? Vou tentar pegar ele. Então a Netflix ela já tá se movendo para começar a transmitir coisas ao vivo. Ela já criou um evento da NFL que não tinha isso, não existia o jogo do Natal. Eles criaram o jogo do Natal pra Netflix. WWE agora tá 100%, WWF, né? Agora, sei lá. Era F, exatamente. WWE agora tá na Netflix, estão lançando documentários sobre, então ela tá se autogerindo ali dentro, sabe? Então você assiste a luta livre, depois você vai ver o documentário que é o, entre aspas, Drive to Survive deles, e aí uma coisa vai puxando a outra ali dentro mesmo. E eu acho que eles vão tentar fazer isso cada vez mais. Uma das apostas da Netflix, que dizem no mercado, seria atrair esses criadores do YouTube que fazem sucesso. A grande questão é como manter essa autenticidade deles numa outra plataforma que é um conteúdo mais premium, tem um outro verniz ali, tem um outro cuidado de produção. Como é que manter o que eles fazem no YouTube é o mesmo formato? É em outro formato? A gente tem o MrBeast que foi... Não que foi, mas que agora também tem uma iniciativa no Prime Video, além do YouTube. Qual o formato que vai funcionar, por exemplo, para um criador de sucesso aqui do Brasil na Netflix? Não se sabe, é uma jogada arriscada. E esses criadores não vão querer abandonar o YouTube para fazer um contrato de exclusividade com a Netflix, eles vão continuar na plataforma original deles. Então, poxa, eu vou querer aquela pessoa ali que eu gosto, eu vou querer ver mais um conteúdo ou não? Tem algumas iniciativas que já tentaram nesse sentido. A gente falou do Lucas Neto. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, ele fez umas iniciativas de filmes que ele lançava para aluguel e compra. Esses filmes depois entraram na Netflix e fizeram um certo sucesso ali. Ele criou um outro universo um pouco diferente do original dele ali e tal, para fazer essa migração, digamos assim. Mas com o tempo desgastou. Então... Eu não sei se tem uma fórmula mágica para fazer essa transição. É difícil mesmo, porque você pega, por exemplo, também o Mundo Bita. Aconteceu muito isso, eles começaram no YouTube, Galinha Pintadinha, começou no YouTube e tal, depois vai fazer show ao vivo. Essa transição é muito complexa, né? É muito difícil. Agora a gente tem o Sociedade da Virtude, que começou num canal do YouTube, agora é uma série da HBO Max. Vai começar vai lançar a segunda temporada no ano que vem. Então são séries que começam lá e tentam diversificar para outros streamings. Algumas vão dar certo, nem sempre vai dar, tipo, não tem uma certeza. Eu acho até meio injusto quando esses canais crescem e vão para outras plataformas de streaming. Não que eles não tenham poder de fogo, não que eles não tenham nada disso, mas eles estão competindo com produções em que se investe dezenas de milhões de dólares. E aí a dúvida é,
o quanto aquilo ali vai ser mais atraente para alguém do que a outra coisa lá, que é o grande evento daquela plataforma. Então eles entram num universo de disputa que, se não tiver uma jornada ali bem construída, caramba, né? Sim, Como é que um videocaster vai ganhar da nova série? O MrBeast, ele chegou com os 2 pés no peito por causa disso. Isso. Você vai ver o show dele lá no Prime Video, é um negócio, assim, assustador de grande. Começa com sei lá quantas pessoas em cima de uns negócios lá caindo e escorrega e não sei o quê. E aí vai eliminando, aí vai pra uma casa. Aí você vê o quanto que ele gastou na produção dele. É tipo assim, ó, eu tô fazendo um negócio premium aqui pra todo mundo também assistir. Mas é o que você falou, nem sempre todo mundo vai ter essa grana e essa bala pra fazer. Exatamente. Pegando o exemplo do Lucas Neto. O filme dele entrou na Netflix. Ele tá do lado, de repente, do filme do Homem-Aranha. Aí você sobe, tem um filme indicado ao Oscar. Pra baixo tem aquele Made for TV de Natal, comédia romântica. A Netflix, ela te joga, não sei se é uma vala comum, digamos assim, mas é todo mundo igual ali. Não importa o nível de produção. E quem tá do outro lado, ele tá, entre aspas, mal acostumado. Ele vai dar play no teu conteúdo, ele tá te colocando no mesmo balaio do filme indicado ao Oscar, de repente. Ou de uma super produção que tem o The Rock, que tem o Chris Evans. Então ele vai olhar ali, pô, né, esse filme aqui que zoado. Então é complicado. E no YouTube, querendo ou não, as pessoas entendem que a maior parte daqueles criadores são que estão ali produzindo de forma um pouco, não amadora, digamos assim, mas com menos estrutura. Sim. E tem experiências que são o contrário também, né? Que são alguns grandes estúdios experimentando lançar programas e séries no próprio YouTube. Para ficar em 2 exemplos, teve uma série nos Estados Unidos em animação chamada Kid Cowboy, que foi da Nickelodeon, lançada no YouTube como primeira janela. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente o MasterChef Creators, né, influenciadores, que foi um aquecimento apresentado pela Diva Depressão, foi um aquecimento para o MasterChef principal. É um marketing, pode ser um marketing, mas será que não é um conteúdo em si também, né? Então, tem um pouco esse dilema de como o que cada espectador está procurando em cada momento ali. E tem que tomar muito cuidado para não perder essa autenticidade, né? Porque o YouTube é isso que você falou. Ele é um negócio que você vai entrar, você vai dar a sua cara, você não vai ter. Precisa ter muita estrutura, mas você vai ser honesto. Às vezes, muitos canais grandes tentam. Vou fazer um canal aqui com a produção de televisão. Isso afasta mais do que aproxima. Isso. Entrando até, a gente tá comentando aqui da GETV, que a gente não sabe oficialmente até esse momento da gravação. A gente só sabe do pessoal saindo dos grandes veículos e indo pra Globo. Sim. Mas provavelmente a Globo, pra quem não sabe, vai lançar um canal de YouTube pra concorrer com a Casa TV. A grande questão da Casa TV é que tem autenticidade, tem um certo mambembe ali. Você tá assistindo ao jogo, aparece ali os narradores falando, você vê o Cazé, tem um áudio que em cima do outro, tem uma parte técnica que talvez na Globo nunca aconteceria. Mas pra quem tá acompanhando ali, pô, dá uma credibilidade, né? É igual a mim, eles são pessoas como eu aqui que estão assistindo ao jogo. Será que a GETV vai ter isso? Obviamente eles estão buscando nomes de imprensa tradicional que tragam esse verniz, essa ideia pro YouTube. Mas a gente sabe do grande padrão Globo de qualidade. Será que ele vai se dobrar a fazer mais próximo da Casa TV ou não? E de repente quem tá assistindo ali pode não se identificar, pode não adiantar nada. E outra questão também da GETV é a Casa TV com a Live Mode tá botando ali o que eles têm de melhor. Estão batendo na porta da FIFA pra trazer, no caso nem foi a FIFA, mas pra trazer a Copa do Mundo de clubes ali pro YouTube. A GETV não. A Globo vai pensar, o meu premium vai estar no Globoplay, vai estar na TV Globo aberta. E o que eu vou colocar ali na GETV? De repente pode não ser o melhor para fazer esse atrativo, para criar engajamento, porque a gente sabe que quem tá chegando na Casa TV chega por causa da Copa do Mundo de clubes e fica para ver torneio amador, para ver torneio de esporte olímpico, para ver outras coisas que estão ali acontecendo, Kings League, por aí vai. E essa transição de público acontece. O que a GETV vai jogar ali de relevante para atrair as pessoas, para elas interagirem com o resto do conteúdo? Essa é uma incógnita. Concordo. E aí a gente traz um outro elemento para a mesa que também está nas declarações do CEO do Google, que é a inteligência artificial vai impactar muito a produção dos criadores de conteúdo, né? No sentido de que talvez ela encurte um pouco o gap de capacidade de investimento e um visual de produção
em 3, 5 anos, né, versus o que uma TV tradicional faria. Talvez aí esteja um momento em que o YouTube, uma ferramenta, as ferramentas de IA na mão de grandes criadores, possa de fato fazer com que o YouTube seja essa primeira grande experiência, para além da experiência da companhia, da informação, né, do jogo. Eu vi uma entrevista uma vez do Ben Affleck falando sobre como a inteligência artificial vai ser utilizada no cinema e tal. Ele falou, olha, eu acho que vai ser utilizada mais para você conseguir fazer pequenas produções serem produzidas. Então, alguma coisa, vai ter uma imagem que não dava para apagar, não sei o quê, vai fazer isso aqui, vai usando ali e ali outro. Até porque você vê uma série feita por inteligência artificial, acho que não vai funcionar. O fator humano ainda faz muito sentido. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de aceitar a inteligência artificial. É um negócio, é uma trava minha, apesar de que a tecnologia não vai para trás, ela só vai para frente. Isso aí chegou, não vai sair mais. Ela vai continuar aparecendo, vai continuar sendo utilizada. A gente quer queira ou não, chegou, já era. Então, talvez isso ajude a animadores que estão sozinhos, vão tentar fazer alguma coisa, e aí a inteligência artificial pode... ela faz 3 frames para você? Pode ajudar. Pensando na lógica do YouTube, muitos criadores de conteúdo começaram com os canais do Eu Sozinho. Sim. Né, ele gravava, ele fazia o roteiro, ele editava, ele fazia o thumbnail, ele fazia tudo. E quando você pensa numa lógica de IA, por exemplo, para essa jornada dele pode ser muito mais suave, no sentido de repente, fazer correção de cor, que é uma coisa muito detalhada, profissional. Joga ali num aplicativo de IA, já faz a correção de cor. Tem alguns problemas de imagem, ele já resolve, o áudio não tá tão bom, faz essa correção, de repente melhorar ali a qualidade do chroma key para não ficar tão tosco, para não ficar parecendo que tá na rede TV, coisas assim. Então tem umas coisas ali que tecnicamente vão ajudar muito para esse criador de conteúdo que tá começando, ou ele já tem uma estrutura, mas ele não consegue elaborar muito bem, com pouco investimento. Quando a gente pensa nos grandes estúdios, digamos assim, não falando nem mais de canais de YouTube, obviamente isso pode custar empregos, né? Isso pode tirar pessoas talentosíssimas que trazem ali uma experiência delas para fazer aquele conteúdo e suas profissões vão ficar supérfluas porque uma máquina faz tudo. Então tem todo esse debate. Mas quando a gente pensa no pequeno e no médio, a curva deles, por exemplo, parte técnica vai ser muito mais atenuada e muito mais rápida. E aí o YouTube plataforma ganha muito com isso, com certeza. E aí é que eu acho que talvez a gente vai ver algumas surpresas no jogo, né? Quando eu finalmente tenho recursos na minha mão para criar o que eu quero, será que eu vou estar com um gap tão distante assim, né? Ou será que o gap vai ser aceitável pela audiência? Apesar que o tosco também é estética. Claro, né? claro. O feio, o estranho, o que parece amador, também faz parte da E uma das estética. melhores estéticas, exatamente. Gente, muito bom. Eu acho que a gente passou por quase tudo que a gente precisava passar aqui dentro desse universo. E pra gente não deixar de fazer que nem a gente sempre faz, vamos terminar com recomendação de filme, série ou podcast pelos quais vocês estão obcecados. Olha, eu vou fazer uma recomendação meio tosca. Power Rangers. Excelente. Qual é a sua recomendação? Vou explicar. É o puro suco de Hollywood. No sentido de que, nos anos 90, eles pegaram ali uma produção japonesa, que são Super Sentai, que tem 50 anos, inclusive, estão sendo comemorados 50 anos agora, de produção de história. Pegaram aquilo com uma lógica meio americana, de trocar as cenas com as pessoas comuns, civis, por norte-americanos, que já tinha sido feito, por exemplo, com Godzilla. E ali foram fazendo e produzindo. As 3 primeiras temporadas tem uma camada de tosqueira maior, porque quando eles percebem que o material original estava escasso, já não tinha mais o que produzir, eles começam a misturar Super Sentais diferentes, com coisas diferentes, a ponto de, por exemplo, chegar em algum momento eles pegarem brinquedos da linha de Power Rangers para filmar aquilo como cena da série, misturando séries diferentes de Super Sentai, uniforme tosco e coisas
interessantíssimas. E para quem, como eu, estuda muito dessa história de Hollywood, de produções e tal, tem alguns insights interessantes ali. Aquilo encapsula muito dos movimentos, do que a gente vê. Para quem não sabe, por exemplo, Stan Lee preciso escrever sobre isso, inclusive. Stan Lee foi um dos pioneiros, uma das pessoas que achava que isso devia acontecer, quando ele foi pro Japão promover a Marvel e tal, e procurar parcerias para transformar a Marvel em live action. Ele viu um dos primeiros Super Sentai, ele pensou em trazer isso para os Estados Unidos, ele licenciou o Homem-Aranha para os japoneses, que fizeram uma versão japonesa. Inclusive, a primeira vez que aparece um robô gigante foi nessa série do Homem-Aranha, e isso se tornou parte do Super Sentai. E aí ele tentou fazer o oposto ali, de adaptar e tal, não deu certo, mas ficou a sementinha que depois virou Power Rangers. E quando você começa a ver com o olhar de adulto, você começa a perceber essas tosqueiras, você consegue perceber o que eles fizeram ali no dia a dia da produção para economizar, para reutilizar. E tem muito conteúdo, curiosamente, no YouTube que traz essas curiosidades, que traz esses momentos e tal. Então, quando você percebe o algoritmo ali fazendo a parte dele, você tá vendo um monte de short do YouTube, um monte de vídeo. Você sabia de não sei o que e tal. Então, eu acabei me pegando viciado nesses conteúdos relacionados, e aí eu, vou pegar no Netflix pra reassistir o episódio tal, porque eu quero saber, quero ver na prática como isso aconteceu. Eu acho que o primeiro filme dos Power Rangers talvez tenha sido um dos filmes que eu mais vi na vida. Jura? Porque eu cuidava de primo pequeno nessa época, que era o filme que fazia a criança dormir. Excelente. Então eu sentava e assistia lá o Uzi. Inclusive, você viu o documentário da HBO? Vi o segundo ou terceiro episódio, que é sobre, né, os atores que, enfim, tiveram uma vida problemática fora das câmeras, que sofreram muito com abusos, né, porque era uma produção muito barata, inclusive em pagamentos de salários, né, e aí quando os atores foram lá pedir um aumento, alguns atores foram retirados, inclusive tem esse quando você reassiste mais velho, você percebe que tem 4, 5 episódios em que alguns atores não aparecem e eles são substituídos por stand-ins, por pessoas que, né, extras ali, que não mostram o rosto, a câmera atrás, com o pessoal dublando a voz deles pra, enfim, cobrir a ausência daqueles atores antes deles serem substituídos. Então também tem muito lado nefasto de Hollywood em Power Rangers. É muito interessante mesmo. Eu tô muito viciado atualmente em Star Trek New Generation. Maravilhoso. Eu adoro Star Trek original. Eu nunca tinha parado pra ver o New Generation. Só que eu recomendo muito com ressalvas. Porque eu peguei uma lista de episódios pra assistir. E aí era uma lista que falava, não precisa ver a primeira temporada, pode pular. Eu falei, não, vou ver os 2 primeiros episódios. São bem ok, só que da segunda pra frente já começa a ter algumas coisas muito interessantes, na terceira já começa a ter o ouro. Só que assim, é TV antiga, né? Então, são 20 e tantos episódios por temporada, você não precisa ver todos, mas assim, o que é ouro reluz muito, o que é ruim é bem mais ou menos, mas quando eles acertam as discussões pra época, putz, é um negócio maravilhoso. Tem um detalhe interessante, também adoro o Jornada nas Estrelas e Star Trek, e justamente, tem 2 fatos que são importantíssimos para essa transição. Um deles é a saída do Gene Roddenberry, porque ele tinha uma visão ali que os executivos do estúdio achavam que talvez fosse muito cabeça, de novo aquela história da Star Trek clássica, né? Mas que achavam fosse muito cabeça, e quando ele sai, pro bem e pro mal, entram outros showrunners que dão uma outra dinâmica e ajudam a contar melhor aquela história. Também teve uma greve ali em Hollywood que atrapalhou bastante, eu não lembro se a segunda ou terceira temporada, antes de ter da série engrenar e tal, mas é muito bacana e acho que é muito interessante porque ela é muito sobre a televisão do broadcast antigamente, ainda que fosse pra syndication e tal, começa a entender com o olhar de hoje como funcionava a produção de televisão para séries daquela época, né? E é uma coisa que eu sinto falta, que antigamente as séries tinham tempo pra elas se encontrarem. Sim. Então você tinha, na terceira temporada fica bom. Isso. The Office, na segunda temporada começa a ficar melhor. Então, antigamente as séries tinham tempo de, ok, fizemos a primeira, entendemos o que deu certo, entendemos o que deu errado e vamos evoluir. Perfeito. E agora a série, tipo, lançou a primeira, não deu certo, pô, acabou. E só pra encerrar, assim, e aprendendo durante a série, porque eles começavam a gravar, a série estreava, e uma parte da gravação da série acontecia nossa, deu um enrolado aqui. Concomitantemente com a exibição daquilo. Então, eles começavam a ver o que o público reagia aos episódios, o que o
público pensava, qual era a recepção daquilo. Não era só focus groups, não era só o teste ali e tal que eles faziam pra pegar a opinião do público, era na prática. Então eles viam com um personagem crescer, vamos trazer esse vilão de volta, vamos dar mais tempo de tela pra fulano. E na Netflix ou qualquer outro streaming, quando a série é lançada, ela é lançada pronta. Já feita, já gravada, já tudo. E não tem tempo de aprender com isso. Exato. É verdade, é verdade. E eu achei curioso vocês dois mencionarem 2 séries do passado como recomendações. E eu fiquei muito com a coisa do quanto é uma experiência até relaxante assistir, né? Porque você não precisa participar de nenhuma conversa. Pode ser só uma descoberta sua, você pode só se divertir pelo viés que você tá, né, enxergando ali naquela construção de uma forma geral, versus isso, né, a série de agora que precisa causar tudo ou nada. É claro que tem um viés, não é nem verniz nem viés, é uma decisão clara artística de uma plataforma de streaming, que é, eu preciso apostar, sei lá, 80% no que o algoritmo está dizendo que as pessoas se interessam, vou guardar 20% aqui pros oddballs, né, para as surpresas, que é um bebê rena, que é uma adolescência, são coisas que eu vou investir aqui que eu sei que se não der audiência, no mínimo eu tento concorrer no prêmio. Né? Então tem ali a fatia deles para isso. Mas eu vou ficar com uma recomendação que não tá em nenhum desses cenários. É só porque eu tava até comentando aqui, antes da gente começar a gravar, que eu tô me divertindo muito assistindo um reality do Globoplay chamado Terceira Metade, que é sobre poliamor e formação de trisais. E eu acho ele um dos realities mais inteligentes e divertidos da TV hoje. Primeiro porque, assim, ele bebe um pouco da fonte de Largados e Pelados e coisas assim que são legais, mas ele provoca com discussões muito sérias, muito profundas sobre o que é ser um casal, o que é o amor romântico, o que é tudo isso. Mas no final das contas ele tá só sendo muito divertido e eu acho que a Débora Seco apresentando, ela tá arrebentando. Ela tá muito confortável no lugar dela, então recomendo muito Terceira Metade. Vou assistir. Tá ótimo, gente. Muito obrigado novamente por vocês estarem aqui, foi um prazer ter esse papo com vocês. Valeu. Eu que agradeço. E ó, gente, fica mais um pouquinho aí que a gente vai conversar agora com o Marcos Cherrabi, novamente aqui com a gente, e com o João Citonadã para falar um pouquinho sobre oportunidade de conteúdo para marcas e também sobre AdOps. Depois desse papo intenso sobre o YouTube, a gente vai mergulhar um pouco mais no mundo dos AdOps, um termo que a gente já vai explicar melhor, e das oportunidades de conteúdo para marcas. E para falar com a gente sobre isso, temos, claro, como sempre, nesse bloco, ele, Marcos Cherrabi. Obrigado, Fábio. E agora é hora de trazer o dinheiro por um meio dessa conversa. Olha ele. Bom, conversando hoje com a gente sobre o tema, temos ele, que viveu o jogo da publicidade por dentro das plataformas. Já fez mídia performar em Paris, otimizou investimento em Miami, comandou a operação da Pesaro na América Latina inteira, passou por Spotify, Kantar, SeedTag. No Fala Vega de hoje, a gente recebe o francês mais brasileiro da publicidade, então seja muito bem-vindo, João Citonadã. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei da descrição de mim. Ó, tá vendo? Foi tudo fofoca do Cherrabi aqui. É o grande fofoqueiro. Bom, vamos começar um pouquinho explicando o que são os AdOps e como isso está presente na vida das pessoas. Tá, então, no meio da publicidade, a gente já chama de AdOps Ad Operation, ok? Então, basicamente são as pessoas que são responsáveis para implementar uma campanha, otimizar essa campanha e depois dar um relatório sobre o resultado dessa campanha. Do meu ponto de vista, eu gosto de comparar o AdOps ao cozinheiro dentro do restaurante. Ou seja, hoje em dia, quando você vai no restaurante, você vai ver o cardápio, você vai ver também os preços dentro do cardápio, mas as pessoas não falam dos cozinheiros. Os cozinheiros são as pessoas basicamente que entregam a comida. E para entregar a comida, eu vou precisar receber a comida, depois cortar em pequenos pedaços e depois cozinhar esses pedaços e entregar dentro do forno para ter um prato final. O trabalho do AdOps no meio da publicidade é meio isso. Eu vou ter que receber os elementos criativos, que são basicamente os alimentos da campanha, e depois eu vou ter que implementar esse elemento dentro das plataformas, ou seja, cozinhar eles e colocar dentro do forno. Uma vez que essa comida está no forno, dentro da plataforma digital, eu vou ter que otimizar essa campanha para saber
se essa campanha vai ter que receber os resultados esperados, obrigado, do cliente. Ou seja, se a gente pegar de novo o meu exemplo, que é um bolo, por exemplo, eu vou entregar o bolo dentro do forno, e eu vou começar a monitorar como esse bolo está cozido. Então, se eu vejo que precisa aumentar a temperatura um pouco para garantir que esse bolo cresce bem, eu vou ter que modificar a temperatura, baixar, aumentar. Otimizar uma campanha é a mesma coisa, do meu ponto de vista. Ou seja, otimizar o CTR, otimizar o VTR, saber se o criativo funciona bem, fazer teste para entender se o criativo funciona melhor numa segmentação comparativa a uma outra. Isso é o grande trabalho do Adops hoje. E no final dessa campanha, eu consigo saber se essa campanha entregou bem com os resultados que o cliente queria. Aí eu vou pegar o meu bolo, tá? E eu vou apresentar o meu bolo para o meu cliente. Os KPIs vão ser o cheiro desse bolo, se ele tem um cheiro bom. Uma vez que eu vou cortar esse bolo, se ele está bem, com uma estrutura boa. Tudo isso são os KPIs da campanha que eu posso medir e entregar para o meu cliente. Quando você gerencia esse trabalho, muitas vezes as marcas acham que é só a equipe de mídia da agência e setar uma campanha dentro da plataforma, que muitas vezes não tem gente do lado das plataformas para poder entender esse resultado que aquela marca quer, ou que aquela agência quer, para poder trazer o melhor resultado. E a gente viu, inclusive trouxe em um dos episódios aqui o time do Spotify contando um pouco da implementação das soluções de publicidade que hoje remuneram os creators, assim como o YouTube também remuneram os creators. Então o sucesso dessa campanha é muito importante também para o produtor de conteúdo, porque no final das contas é uma grande fatia de receita do produtor de conteúdo. Então é importante que o mercado entenda um pouco que esse Adops, seja o trader ou o operador de campanha do lado da marca ou do cliente, ou seja interno da plataforma, ele é coadjuvante, vamos dizer assim, ou corresponsável pelo sucesso daquela estratégia do cliente. E obviamente dando resultado, todo mundo ganha. O criador ganha com seu conteúdo monetizado, a plataforma ganha por ser um asset interessante de investimento. E então queria agradecer porque por várias vezes tinham criadores do outro lado dependendo da sua monetização para fazer as coisas, e a gente do lado aqui da indústria produzindo conteúdo, de ter gente como você e seus pares otimizando a campanha e garantindo o resultado. Não que isso seja uma rasgação de seda, mas eu acho que é importante vocês apanharem menos de vez em quando. Eu acho que eu falo para todo mundo, tudo Adops, dizendo que receber agradecimento de alguém sobre o trabalho do Adops é muito valioso. É uma coisa que a gente não recebe. Com certeza. Ô João, você que tem bastante experiência nessa parte de gerenciamento de campanha, desde o começo do Facebook, né, basicamente. Que evolução você vê ao longo do tempo, assim, tanto na forma que as empresas, as plataformas compram mídia e também na monetização pelo lado do criador, né? Tem. Então, eu comecei a comprar mídia em 2012 nas plataformas digitais. Então, a compra de mídia, eu vi essa compra mudar ao longo do tempo, especificamente até hoje, 2025. Eu não sei se você lembra, Oxia, mas quando a gente começou a comprar através das plataformas digitais que liberaram os anúncios, o Facebook especificamente, eu estou falando da plataforma Facebook em si, o tipo de compra que a gente fazia era comprar like. A gente tinha muitos clientes que chegavam nas agências e falavam, eu quero 10 mil likes para minha página. Então, o grande lance no início era comprar seguidores. Aí mudou, alguns anos depois, para a compra de engajamento. Ô João, deixa eu te interromper, eu acho que é importante todo mundo entender que é assim, o que a gente está falando que aconteceu em 2012 é a operação da mídia ficar no braço
né, basicamente do comprador, né? Porque antes você tinha que mandar um PI, por exemplo, e o time do veículo gerenciava aquela campanha. Sim, O que a gente está verdade. falando é o começo do self-service, vamos dizer assim, ou da programática, onde do lado das plataformas quem operava a campanha era quem estava comprando. Isso. E aí, sem dúvida nenhuma, quero comprar like. E aí mudou para quero comprar engajamento. E o que é engajamento? O que eles compravam? Comprava o like no conteúdo, o compartilhar o conteúdo, os comentários. A gente otimizava as campanhas em relação a isso. Por quê? Porque para ter um conteúdo valioso, tinha que mostrar que a gente era capaz de fornecer engajamento para a marca. O que mudou depois? Depois do engajamento, as marcas começaram a focar em alcance e frequência. Então, a gente teve muitas marcas chegando nas agências, nos veículos, também com a transformação dos algoritmos das plataformas, e o cliente queria impactar um grande volume de pessoas e controlar a frequência sobre essas pessoas, da mensagem. Então, a gente teve, até alguns anos atrás, um grande foco nesse tipo de compra de mídia. Hoje, o que eu vejo é que o alcance e frequência, a compra de mídia com alcance e frequência muda, e a gente está mudando, chegando num ponto onde a gente quer mais atenção para as campanhas de mídia. Então, a compra de mídia muda e o objetivo dessa compra também. Por quê? Tem uma democratização das plataformas digitais hoje. Antes, o Facebook era o líder, mais ou menos, se a gente pode falar assim, das plataformas digitais. A gente tinha Facebook e Google competindo. Mas a gente tem um monte de plataformas digitais hoje onde as pessoas estão circulando. TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook mesmo. A gente vê esse crescimento da plataforma BeReal nos Estados Unidos. Kawaii. Então, o usuário, ele tem uma jornada no digital, hoje, que faz que ele é exposto a uma grande quantidade de conteúdo. Durante o dia, durante a semana, durante o mês. Então, as marcas estão agora competindo com atenção. Como que eu vou fazer minha compra de mídia? Eu preciso provar que meu conteúdo traz atenção para o meu público. É isso que é a grande mudança que a gente vê hoje na compra de mídia. Eu acho isso muito interessante. Enquanto as agências e as marcas estão entendendo aonde colocar o dinheiro, o criador de conteúdo, na sua maioria, tem que produzir para o LinkedIn, para o TikTok, para o Facebook, para o YouTube, quer dizer, para o Kawaii, ou seja, do lado da criação de conteúdo, a gente está produzindo cada vez mais. Sim, isso vem quando eu estava trabalhando na Kantar, a gente tinha algumas análises de resultado, onde a gente conseguia perceber que um usuário, ele está exposto a mais de 1000 conteúdos digitais. Pouco, muito, não sei, mas isso faz que isso muda o comportamento de compra de mídia. A gente não pode negar isso. Antes, quando o celular estava começando a chegar na mão das pessoas, eu não acredito que as pessoas eram expostas a tantos conteúdos durante um dia. Mas a verdade é hoje que você é multiplataforma, você vai acordar, você vai entrar no seu Instagram, durante o dia você vai começar a trabalhar, você vai entrar no LinkedIn. Uma vez que você vai começar a almoçar, você vai querer pausar um pouco, você vai entrar no TikTok. Uma vez que você vai voltar para sua casa, provavelmente você vai entrar no Pinterest porque você quer comprar um produto para sua casa, por exemplo. São 4 plataformas que você vai entrar durante o dia e a probabilidade de que você seja exposto para um monte de conteúdo é alta. Então, o criador de conteúdo, inclusive, como você estava falando, para ter uma relevância no conteúdo dele, ele precisa estar presente na maioria dessas plataformas. Dependendo do público que ele quer, obviamente, mas ele precisa ter uma presença. E agora, a gente está falando do digital, mas o áudio está muito forte também. Então, a gente está num podcast, um dia a gente também quer ser relevante através de conteúdo áudio. Então, é muito, muito nesse sentido de
atenção, de relevância do conteúdo que a compra de mídia foi impactada. Eu penso muito, por exemplo, nas experiências diferentes quando eu tô assistindo qualquer filme, série ou coisa do tipo, né? E uma que tem me chamado cada vez mais atenção é a experiência do Globoplay de quando você pausa a série, você tem uma publicidade ali. Aquela publicidade, por ela não ser invasiva, eu só pausei porque eu fui pegar alguma coisa e eu olhei para a tela, ela nunca aparece para mim como uma coisa que eu não queira ver, eu entendo que se eu dei pausa o negócio está ali, e 2, ela aparece para mim como um ponto de interesse porque naquele momento eu não tô mexendo no celular enquanto eu tô assistindo aquela série na TV, eu tô assistindo aquela série na TV. Então, eu estou falando isso como um exemplo do quanto a relevância do conteúdo também pauta o quanto, de repente, uma campanha vai ser bem sucedida ou não, atrelada àquele conteúdo. Isso é uma coisa que é considerada, ou hoje, quando a gente pensa campanha, a gente está pensando basicamente em demográfico, por exemplo? Não, então, é uma excelente reflexão e pergunta. E eu vou voltar um passo atrás para mostrar um pouco essa mudança. Antes, e quando eu falo antes, não é um passado tão longe, mas a segmentação era muito focada em parte demográfica. Ou seja, as marcas queriam impactar pessoas dependendo do gênero, dependendo da localização, dependendo do interesse, e tentar impactar as pessoas com esse tipo de conteúdo através de segmentação demográficas. Por quê? Porque eles tinham o poder de fazer isso. Hoje, quando você entra numa plataforma, você tem que mencionar bastante informação sobre sua pessoa. Então, plataforma user-centric, que a gente fala, dá o poder de conseguir segmentar de uma maneira extremamente detalhada você conforme suas informações. Porém, o que a gente percebe hoje, por vários motivos, que são, primeiro, as leis de proteção individual que surgiram hoje, que protegem melhor o usuário, a compra de mídia começa a se tornar um pouco mais contextual. E eu acho um bom caminho, inclusive, porque o contexto é mais que necessário para ter relevância para seu anúncio, mas também para trazer mais atenção para seu conteúdo. Então, fazer parte de uma dinâmica onde você consegue identificar os territórios do seu público para a sua marca é uma coisa chave hoje para redinamizar a compra de mídia e ter um resultado bem mais focado em atenção, que as métricas clássicas, que são hoje o CTR, o VTR, que a gente sabe que hoje são menos relevantes que como foi antes. Se a gente for olhar antigamente, o sucesso de uma campanha era o CTR, por exemplo. Sim. O volume de cliques versus impacto que aquela campanha mensurou. E aí quando você olha algumas iniciativas, como a Amazon Prime entrando com publicidade, Netflix entrando com publicidade, a publicidade que eles estão implementando nesse último período não tem clique. Então, cada vez mais a gente está falando desse contextual, quer dizer, o importante é eu estar naquela temática, naquele território, me relacionar com aquelas pessoas. Por que você acha que isso aconteceu e, de alguma forma, que dica você dá do lado de que gerenciou milhares de campanhas para uma empresa entender o target e como ela tirar o melhor proveito de resultado para ela em cima dos criadores de conteúdo, principalmente no streaming? Bom, para responder a sua primeira pergunta, por que isso aconteceu? Por que tem essa mudança? Eu acho que é um pouco a consequência de tudo que a gente acabou de falar. Tem um cansaço do usuário. Essa surexposição do conteúdo faz que tem um cansaço do usuário. O usuário começa a ficar um pouco mais cansativo de receber anúncios sem estratégias. Exemplo básico, você acaba de comprar um produto, aí você é exposto com um anúncio
no mesmo produto que você comprou. Sim. Aí você fala, E mais barato. é ainda. mais... e aí, quando vira mais barato, vira pior, né? Então, te dá uma experiência com a marca, com o produto, com sua jornada como cliente, como usuário, muito ruim, muito ruim. E isso pode trazer um cansaço. E a gente vê esse cansaço se refletir, por exemplo, se eu pego uma métrica bem simples, é o volume de adblocker que a gente vê nos celulares e nos laptops das pessoas. Se você faz uma análise entre o investimento em publicidade, que nunca para de subir, e o crescimento do adblockers nos devices das pessoas, isso para mim mostra esse cansaço. Sem dúvida. Então, para finalizar e responder nessa pergunta, essa parte contextual virá mais que necessário. As pessoas querem interagir com o anúncio e com as marcas em lugares, em territórios onde faz mais sentido para elas, onde elas conseguem se identificar, onde elas acham que é mais valioso para elas. E o exemplo do Netflix que você deu de se livrar do clique, por exemplo, de virar um anúncio que se encaixa dentro de um território bem específico, me parece uma aposta boa, porque você aposta em sua capacidade a se aproximar do seu prospect, do seu futuro cliente, da narrativa da marca que você quer compartilhar dentro de um território que você consegue identificar. É muito mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Enfim, eu cresci aprendendo que marketing era repetição, intensificação, né? Mas, ao mesmo tempo, esse aspecto da publicidade, hoje em dia, pode ser muito mais cansativo, né? É muito cansativo se você não tem a experiência premium do YouTube, você ter que ficar pulando a publicidade toda hora, versus se aquela publicidade está bem integrada, como o exemplo que eu trouxe, pelo menos para mim, da experiência do Globoplay, me parece uma coisa que flui na experiência, né? Nessa economia de atenção, no final das contas. É porque no final você está falando de uma frequência alta em 20, 30 veículos que tinha antigamente. Uhum. Hoje você está falando de milhares de veículos. Então, no final das contas, o tempo conectado ficou uma coisa surpreendente, né? As pessoas estão toda hora conectadas. Mas tem uma coisa que também no Brasil é muito importante, que tem que ser dito, que o objetivo de muita plataforma de streaming de colocar anúncios dentro dos seus conteúdos também é para reduzir o custo para o usuário total. Então, no final das contas, até tem pesquisas globais mostrando que, inclusive no Brasil, que o usuário aceita pagar menos e ser impactado por alguma publicidade. E eu acho que o desafio da conversa aqui é que veja publicidade boa, né? Que veja boas campanhas. Porque eu acredito que as plataformas de streaming, você entra dentro da intimidade da casa, né? Da casa, ou pelo menos da sua leitura de conteúdo. Então fica mais que necessário entregar uma publicidade de qualidade, especificamente quando você consome streaming através de uma plataforma com sua família, tem crianças, a maior do tempo, ou não, mas você quer a qualidade dentro do seu consumo de conteúdo de streaming. Então, acho que sim, é mais que necessário. A gente apresentou em outro programa, existe uma estatística que 10% só da receita dos criadores de conteúdo de formatos longos, séries, filmes, vem da publicidade. Porque muitas vezes você precisa produzir aquele conteúdo já com aquela marca negociada lá dentro. O resto vem praticamente dos direitos de licenciamento ou da cessão dos direitos daquele conteúdo. Quando você vai para a televisão, 100% do conteúdo é publicitário. Teoricamente, o que sustenta aquela operação de produção de conteúdo é o anunciante. Você acha que as marcas estão prontas para co-criar junto com esses criadores, dentro desses territórios, coisas que possam fazer sentido para ela, como de repente um podcast proprietário, ou muitas marcas hoje, você vai para as plataformas de streaming, tem série do Spotify, tem série do WeWork, tem série de uma série de empresas, tem empresas hoje contando os seus cases e basicamente o teu posicionamento em cima de conteúdo. Você pega a Red Bull, por exemplo, ela domina muito bem vários conteúdos.
que você acha que as marcas estão acertando e o que falta as marcas fazerem para poder explorar um pouco mais esse território? Vontade? Não, mas... Acho que vontade eles têm. Não, mas eu acho que o trabalho de criação, como você falou, um trabalho que é próprio a um time que se dedica à criação. Você usou a palavra co-criar. A verdade é, as marcas, a pergunta que eu acho que deveria ser feita é se as marcas e as agências são prontas para trabalhar junto e fazer esse trabalho de co-criação. Porque co-criação quer dizer se juntar e ir num caminho juntos. Comum. Comum. E ir nesse caminho comum quer dizer também ceder uma parte da sua criação. Então, eu acho que essa pergunta que deveria ser feita no mercado, porque hoje em dia, eu como Adops, aí vou falar na parte de Adops mesmo, vou me colocar nesse lugar, a gente recebe às vezes peças de criação para implementar de campanha. Eu me pergunto se a pessoa que pensou esse criativo pensou que o criativo vai ser bom, se é adequado para o território, a audiência, a segmentação, ou se realmente foi consultada sobre o plano de mídia, porque a gente recebe criação que não tem nada a ver com a campanha. É o cozinheiro recebendo do restaurante, não recebendo fermento para fazer o bolo, né? Exatamente. Aí você me pergunta, você cozinha um bolo, mas você não me entrega o fermento. Ou aí você se vira, né? Você se vira. Ou você quer um bolo, mas você só me entrega coisas que dá para fazer um pesto, sabe? Sim. Então é meio complicado. Então eu acho que esse trabalho de cocriação seria necessário, as marcas, para entrar dentro desse mercado que você mencionou. Porém, vai ter que trabalhar juntos e se reunir numa mesa e entender qual é o caminho certo para isso. É isso. Perfeito. Bom, Marcos, João, muito obrigado. Excelente papo hoje nesse bloco. Acabou já. Todo mundo fala isso. Ô, João, queria muito te agradecer e acho que no final das contas, o que a gente puder contribuir para que as marcas e as agências entendam melhor como explorar e ter mais resultado dentro dessa creator economy, e a gente conseguir fazer isso do lado do criador também, sem dúvida nenhuma a gente vai ter o usuário ganhando com menos coisa interruptiva, com uma coisa que faça mais sentido na vida dele, e no final das contas o que a gente quer é fazer uma distribuição mais igualitária, principalmente de resultado. Não estamos falando só de investimento, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Imagina. E fica com a gente que semana que vem tem episódio novo. Toda quarta-feira tem episódio novo do Fala Vega. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.